almofada, do back-office, então já me perdoem aí pela minha pouca prática no vídeo, né? Eu não tenho muito esse hábito, não. Como eu costumo brincar com o Anderson, que é o meu sócio nas operações de investimento, meu negócio é olhar a empresa, ver se ela é boa e ajudar a fazer sucesso. Esse é o meu papel, né? Mas a minha história, cara, é assim: eu comecei, eu vou fazer 50 anos esse ano, eu comecei lá na década de 80 a minha carreira dentro da indústria têxtil. Eu me formei numa escola, como se fosse uma engenharia têxtil, um tecnólogo, e fui trabalhar na indústria têxtil. Mas Legal. logo eu percebi que tinha ali uma característica, uma vocação empreendedora, né? Eu tinha esse perfil, eu venho de uma família empreendedora, minha mãe comerciante, meu irmão comerciante, então meu irmão é mais velho que eu, 6 anos, então acabei crescendo nesse contexto. Isso ajudou bastante a ver o mundo sob uma perspectiva de pessoas mais velhas. Então, quando eu tinha 14 anos, eu já empreendia com meu irmão uma fábrica de brincos, de produtos artesanais, lá aí no Rio de Janeiro. Nessa época e a gente começou esse negócio. Depois dali para frente a gente sempre empreendeu juntos. No final dos anos 80, eu comecei a pensar na hipótese de vir para o Sul. Meu irmão veio morar aqui, início dos anos 90, e aí eu montei uma empresa que, mal comparando, porque as épocas são completamente diferentes, seria a Log, a RAP, o James de hoje em dia, né? Na Legal. época a gente tinha essa empresa e nós empreendemos ela por quase 10 anos. Eu fiz um exit no final dos anos 90 Que bacana. e minha experiência de assim, consistente empreendedora, quase 10 anos empreendendo. E aí depois eu fui pela carreira executiva, era muito novo. Naquela época não existia esse conceito de empreendedor serial, não existia tanto esse conceito de startup, venture capital tão amadurecido como a gente tem visto crescer. Então, eu acabei usando a minha experiência para ajudar outras empresas, através de reestruturação dessas empresas, através de projetos de fusões e aquisições. E aí eu Legal. fiquei 15 anos fazendo isso. E como foi? Como é que virou a chave para? Qual foi o turning point para você virar? Primeiro, você deve ter conhecido o Anderson, seu sócio, no qual eu também tenho prazer de conhecer, uma figura ímpar. E como é que foi conhecê-lo e falar, cara, vamos a gente formar um instrumento de captar e investir? Como é que foi isso? A história é um pouco diferente, talvez eu ache aí, da média da galera. Né? Lá quando eu praticamente terminei essa fase de 15 anos de projetos de turnaround, de reestruturação de empresas, algumas fusões e aquisições, eu recebi um convite para ir dirigir um fundo de investimento de uma família. Né? Essa família tinha 3 operações financeiras. Um FDIC de mais ou menos 200 milhões, um FIP de uns 20 milhões e uma outra operação de investimentos fora desses 2 cenários. Eu fui convidado, então, para ajudá-los a estruturar essas 2 operações, levar o FDIC para um bi e, a partir disso, fazer o projeto do FIP avançar. Bom, Legal. eu já conheci o Anderson, a gente tinha se cruzado uns anos antes num projeto de reestruturação, de gestão de mudança na Federação das Indústrias, e aí o caminho se desconectou. Eu fiquei nessa operação desse fundo de 15 a 18. No início de 18, os irmãos tiveram uma cisão, se separaram, 2 irmãos foram para um lado, 2 foram para o outro, o fundo estava em 400 milhões, e aí quando ele fez a cisão não tinha mais tamanho para eu ficar lá, eles desmobilizaram toda a estrutura, e aí isso era mais ou menos em maio de 18,
eu decidi, então, parar um tempo, olhar e pensar o que eu ia fazer. E aí eu já vinha de 15, quando eu fui para lá, até ali em 18, eu vim estudando fintechs, porque a ideia era fazer uma fintech lá no fundo. Legal. E nesse processo de estudar as fintechs, rodar esse Brasil, olhar algumas coisas fora do país, eu reencontrei com o Anderson. E ele estava começando o movimento Go New. E eu estava Legal. pensando se eu ia para uma carreira ainda dentro do mercado de fundo, como gestor, como operador de outro fundo, e decidi então, fui para os Estados Unidos, fui lá visitar o Vale, eu tinha ido para Israel uns anos antes, tinha ido para Portugal uns anos antes, vi que o movimento startup estava consolidando, falei, acho que é uma boa hora. E aí comecei em 2018, segundo semestre, a estudar profundamente os vários desenhos, desde os desenhos de investimento anjo, os desenhos de VCs CVM, os desenhos de SA de participações, e aí começa toda a jornada, final de 18. Legal. E você, antes disso, você já tinha feito algum investimento anjo, algum investimento em startups na física, ou já foi diretamente através da Então, SA? 2015, eu comecei a estudar as fintechs e tal, comecei a visitar o ecossistema de inovação, várias aceleradoras, várias incubadoras, para conhecer a dinâmica. E aí, nesse processo, é, eu acabei me encontrando com duas startups que precisavam de investimento anjo, eu queria ver como é que era, e aí acabei investindo em duas. Então, Legal. antes mesmo da Goods, eu já tinha investido em duas startups. Uma do segmento de serviço, né? Trabalha com organização, agendamento e toda essa parte, que é a Ocaut, que está aí até hoje, está agora passando para uma nova etapa, vai buscar investimento aí no mercado, investimento anjo, qualificado, não só o meu investimento ali apoiando os meninos no bootstrapping, e um outro investimento na área gastronômica, que esse, no final do ano passado, início desse ano, eu acabei fazendo um phase-out, porque não rolou. Normal. E, e vocês decidiram montar um instrumento de SA de participações, até você estruturar e captar o fundo, quanto tempo mais ou menos? E como é que foi o processo de decisão? Como é o processo de decisão? Esse primeiro fundo já está todo investido? Conta um pouco como é que é o seu processo aí de screening e picking para a gente. Legal. Então, é assim, final de 2018, ali no segundo semestre, foi o período de fazer esses estudos, algumas viagens e avaliar os modelos. Nesse período, o Anderson estava terminando lá o processo dele do mestrado de governança e começando o movimento de governança e nova economia. É um assunto que eu também domino, estou bem envolvido, fiz vários cursos de governança e conselheiro. Então, a gente fez uma pegada lá no final de 2018, lançou a Go New. Aí, nesse processo de lançar a Go New, conversa com um monte de gente, você teve lá na primeira turma, né, lembra disso? E a gente começou a perceber o seguinte, cara, precisava ter uma bandeira para o Goods, né? A gente queria uma bandeira. Como a gente não queria entrar pelo viés de ser um fundo de grande volume, muito atacadão, a gente queria ser uma coisa muito mais boutique, a gente falou, cara, vamos levantar uma bandeira, e aí começamos a discutir que o Goods, então, levantaria a bandeira da governança nessa fase, ainda que early stage, né? Pré-seed, seed, que é o nosso foco, a gente queria levantar uma bandeira. Então, tudo começa aí. Discute-se essa montoeira de questões de base. A gente não queria um movimento padrão anjo, porque tem as suas características e tinha um grupo. Final de 2018, existia um gap gigante de investidores pré-seed e seed. A gente não queria ir para o viés de um fundo FIP CVM, porque a gente queria captar rodadas de 5 em 5 milhões.
E aí Aham. a gente monta, então, a SA de participações e usa um instrumento de debênture para captar, inovando no modelo de captação e criando um modelo de gestão para a SA de participações de forma colaborativa. Então, os Legal. nossos investidores eles participam de comitê de investimento. Então, a gente trata o modelo como se fosse uma operação de fundo. Então, eu tenho uma barreira de proteção entre o investidor que está de um lado e a investida que está de outro, por meio da SA de participações e da debênture, e do outro lado, pelos instrumentos de investimento. Então, a gente imitou um modelo de fundo num modelo mais simples, mais econômico, porque a gente é uma SA de capital fechado e emite uma debênture privada. A gente trabalha muito em grupos fechados de amigos, então isso funciona muito bem para a gente. O instrumento é esse. A gente fez a primeira captação em 2019 de 5 milhões. Investimos em 8 startups, já encerramos a primeira rodada. Aham. Terminamos agora praticamente em julho nosso último investimento. E aí lançamos a segunda rodada. A gente queria terminar a primeira experiência para poder fazer os aprendizados. Lançamos a segunda rodada em 15 de agosto, começamos o book building Legal. e já fechamos a segunda rodada. Captamos mais 5 milhões e provavelmente de dezembro para janeiro a gente deve já abrir a terceira rodada. E sempre nessas rodadas de 5 em 5. De 5 em 5, nossa missão é ter entre 6 e 10 startups para cada rodada. A gente forma um pool de investidores, como eu falei, são amigos, gente do relacionamento, que quer investir, não tem know-how no tema, e a gente criou um modelo meio educacional. Então as pessoas vêm, acabam aprendendo, entrando no ecossistema. Como a gente tem esse duplo mandato, né? O viés lá do educacional da governança e aqui o viés do investimento, então a gente acaba ajudando, de um lado, o investidor a entrar nesse mundo da nova economia, eventualmente ali pelo viés educacional, nos programas de Go New, e do lado de cá, no investimento, pelo próprio pool, pela forma como a gente conduz as reuniões, o pessoal acaba ganhando um pouco também de conhecimento e com isso também formando ali um grupo bem coeso. Tem sido uma experiência muito legal. Legal. Diferente dos modelos, mas bem interessante. Legal. O tamanho do portfólio aí de 8, ele foi pensado para ser desse tamanho ou foi uma consequência por conta do tamanho do cheque, do tamanho da rodada? No final, um misto das duas coisas. A gente abre a rodada de captação pensando em investir entre 6 e 10. Só que os cheques variam rodada a rodada, né? Como a gente está posicionado ali entre pré-seed e seed, os cheques que a gente assina são de 500 a 1 milhão. Mas, cara, quando o grupo se forma para fazer a captação, em geral, a gente não tem lá investidores profissionais, né? Então, o que acaba acontecendo? Os primeiros investimentos, os cheques são menores, então a gente assinou cheque de 300, cheque de 400, né? E aí o pessoal vai se acostumando com o jeitão, a gente assinou cheque de 1 milhão 250. Então, Legal. nesse mix de cheques, couberam 8. Então, Legal. isso foi o que a gente conseguiu com a captação da primeira rodada, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo na segunda rodada também, entre 6 e 10, talvez nessa faixa aí de 8 empresas. É um conjunto do tamanho do cheque e do alvo de buscar entre 6 e 10. E legal. E você trabalha mais ou menos com o retorno padrão da indústria, tanto em termos de retorno interno, né, o IRR, assim como também padrão de número de write-offs, aquelas startups zumbis que estão ali meio que já brequivaram, mas também não decolam, e aquelas que retornam, mais ou menos um terço, um terço, um terço. Como é que é o mindset do gestor aí da Goods? Legal, cara. O mindset da Goods é um pouco diferente. Como eu te disse, a gente tem essa ideia de escolher melhor, né? De ter
como é pouco dinheiro em cada rodada, a gente não tem a loucura de sair botando dinheiro em qualquer coisa. Então, a gente tem uma expectativa diferente. Como a gente brinca internamente, eu prefiro acertar mais, mesmo que o múltiplo seja menor. Então, a gente trabalha para acertar mais. No, Legal. no portfólio da primeira rodada, a gente não tem nenhuma startup zumbi, ninguém andando de lado, todo mundo avançando, alguns crescendo em ritmo muito bom. A gente tem no nosso portfólio, por exemplo, a OmniChat, que é uma startup de last mile de vendas, né, baseada em WhatsApp. E, cara, em um ano eles cresceram quase 4 vezes. Então, Olha que assim, legal. está num ritmo alucinante. A gente Muito está bom. muito feliz com essa startup. Tem a Antor, que também em um ano praticamente triplicou de tamanho. A gente Legal. tem várias empresas, mesmo as mais recentes, como a Transfira, a Celero, né, que são empresas mais recentes do portfólio, também têm crescido num ritmo muito bacana. Então, a gente tem essa característica de buscar acertar mais, né? Eu não gosto Legal. de dar número, porque isso vira quase uma atividade de numerologia, mas Exato, exato. acertar mais, mesmo que seja menor. Mas você sabe, Donley, que esse tipo de atividade no qual você se propôs a fazer, está fazendo brilhantemente aí à frente do Goods, e no qual você também já sabe que eu também estou me propondo fazer, levantando esse primeiro fundo pela Equity Rio, é quase, eu vivo falando com meu sócio, que é o meu irmão, que a gente não deixa de ser uma plataforma para democratizar, inclusive, dar esse gostinho que você falou para o investidor, porque chegou uma época, né, com uma taxa de juros numa baixa histórica, aonde seja o investidor de bolsa, de empresas grandes, listadas, ou aquele que já, mal ou bem, já estava acostumado a fazer algum tipo de investimento em empresas privadas, mas sempre através enfim, de fundos grandes, né, de private equity. Esse gostinho, como os nossos fundos têm uma cota relativamente pequena de entrada, a gente dá essa, a gente democratiza e dá esse gostinho da inovação para o investidor. E depois que ele sente esse gostinho, ele vicia, ele não para mais, né? É Muito isso bom. mesmo. A gente tem na segunda rodada, Bruno, pelo menos quatro investidores da primeira rodada, né? Pessoal que curtiu a metodologia e veio junto. E as nossas rodadas são de 10, né? Eu tenho normalmente 10 investidores de 500 mil, é o nosso perfil. A gente até permite que um investidor líder junte ali amigos, se cotizem, porque como a gente trabalha com modelo de debênture, então a gente pode fazer isso. Eu dou para o cara as debêntures individualizadas e um cara representa, né? Então você veja que a gente tem aí um bom número de investidores da primeira rodada investindo na segunda rodada. E não teve mais porque acabou. Simplesmente fechou. Já estou fazendo lista para abrir uma próxima rodada aí no final do ano, provavelmente para início do ano, talvez ali para começar os Tá aportes no sobrando aí? início do ano. Manda aqui para o Como é Rio. que é? Ai, ai. Olha só, Como é eu que é, preparei. Brunão? Pô. Estou dizendo aí, tá sobrando aí na lista de espera. Não tem problema não. A gente abre um espaço aqui para ele. Opa, vou anunciar, cara. Não tem esse negócio, não. Tamo Pô, junto. vambora. Aliás, estamos junto, né? Temos uma Tamo investida junto. junto. Isso aí, Exatamente. estamos felizes com ela, inclusive. Primeira de muitas. Primeira de muitos, é isso aí. Uma das características que o Goods gosta, né? A gente sempre falou isso, né? Cara, a gente não gosta, a gente não precisa ganhar sozinho, né? Então a gente não tem esse problema de neura de líder de rodada. A gente quer fazer bons investimentos. Então a gente tem investimento com vocês, a gente tem investimento com a Honey Island aqui
em Curitiba, a gente tem investimento com o Povo lá em São Paulo, a gente está sempre aí buscando parceiros para fazer co-investimento. A gente Legal. acha legal caminhar junto, então tem sido uma experiência muito bacana. E vem cá, me fala o que é para você um gol ou um no-go, assim, que é de cara. Eu sei que o gol não é nunca de cara, é um acompanhamento da entrega do empreendedor, né, é um acompanhamento contínuo e uma entrega contínua por conta do empreendedor dos principais KPIs. Mas se você puder dizer sobre um no-go, o que seria um no-go para você quando você recebe aquela oportunidade? Então, cara, assim, ó, primeiro é importante a gente ressaltar que a gente está mais para seed, né? Então, a dinâmica é um pouco diferente. Eu brinco sempre que nós, como investidores, diferentemente de quem está mais para o early stage, a gente não põe tanta energia no dia a dia das startups. Mas quando a gente está analisando, para a gente, cara, goal, em primeiro lugar é time. Time complementar, pegada, né? Brilho nos olhos, um time coeso, que sabe o que está falando, que está investindo num negócio que eles têm história para contar, tiveram aprendizado, né? Então a gente olha para isso demais. Em geral, eu acompanho a startup um pouquinho antes, a gente faz algumas conversas, eu vou visitar a galera, né? Quero ver como é que eles interagem entre eles, faço reunião para ver se tem aquele olhar que se conversa só no olhar, entendeu? Para ver se essa cumplicidade existe. Porque nessa fase que a gente investe, se o time não tiver esse tipo de interação, cara, tem 80% de chance de dar errado, né? Então Verdade. a gente valoriza muito isso. Times complementares com características muito fortes e com conhecimento daquilo que eles estão se propondo a fazer. Quando eu consigo encontrar isso, aí eu vou olhar o produto, aí eu quero ver, obviamente, se o produto tem appeal no mercado, contra quem eles estão concorrendo, e aí vamos entender um pouco do mercado e do negócio. Legal. E tem assim algum deal assim que você guarda assim na memória de ter gostado muito de ter feito, ou por outro lado, aquele deal que passou e dá até hoje aquele putz, deixei passar esse deal que acontece com todo mundo, né? Tem alguma situação dessa que você lembre? Cara, ainda não vivemos a situação da amargura, né? Da tristeza de não ter feito. Eu tenho 2 episódios interessantes com 2 startups, não vou falar o nome, né, para não ficar chato, mas 2 startups. Uma que eu continuo andando com o empreendedor, mas ele teve um entravezinho, o comitê aprovou, na hora da due diligence a gente encontrou o entrave. E ele está resolvendo o entrave, a gente está acompanhando. Eu gosto muito do empreendedor e do negócio. Então, Eu não acho posso que nem dizer que é eu, arrependimento. eu acho que eu sei qual é, mas tudo bem. Então, esse assim, pô, se ele saindo desse entrave, provavelmente na próxima rodada a gente quer acompanhar, porque eu acho que eles vão virar bem. E o outro, né? Tem um que eu acompanhei, a gente aprovou também no investimento, mas aí comportamento dos founders, né? Durante o processo de due diligence, você percebe que houve de certa forma, não é uma mascaração, mas pô, depois que tu aprova o investimento, o cara dá uma relaxada e aí tu começa a observar comportamentos novos, né? Então, por conta desses comportamentos novos, a gente teve que frear e sair temporariamente. Vamos continuar acompanhando, vamos ver como é que se comporta. Então, assim, cara, nesse 1 ano e pouquinho, né, de jornada de investimentos, efetivamente a gente fez o nosso primeiro investimento em julho do ano passado, né? Primeiro Muito pouco dinheiro tempo. colocado. Então, é 1 ano e pouco, ainda não deu tempo de muitas coisas, não. Eu me arrependo de não ter tido mais espaço nas rodadas para botar um dinheiro a mais em algumas.
Ah, que como é o bom. caso, por exemplo, da Omni, que a gente vai agora fazer uma bridge com eles, vamos, vamos fazer uma rodada legal aí com eles. Arrependimento E bom esse, né? bom, bom, bom. Tamo, nesse a gente está dentro, eu só queria ter uma participação maior. Né? E você, então você não sofre de FOMO, né? De Fear of Missing Out. Já tá bem experiente, né? Ô, Bruno, cara, assim, na boa, primeiro acho que sofrer por aquilo que não aconteceu é bobagem, né? É, Não, verdade. é só para se martirizar. Segundo, que do mesmo jeito que aparece um negócio bom, vai aparecer outro, Isso porque aí. no final da linha, cara, o empreendedor brasileiro, ele tem, né? E o mercado, não só o mercado brasileiro, mas o mercado global, tem muita oportunidade, né? Tem muita dor não resolvida. O que a gente precisa é andar É um por país perto. inteiro de ineficiência, né?